Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dai. A Deus Supremo Criador, os anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glórias dai. Boa noite, que a graça e a paz de Deus seja convosco. Vamos iniciar nosso culto com a oração. Senhor Deus, nosso Pai, quero agradecer, Senhor, mais uma reunião que aqui estamos juntos, Senhor Deus. Abençoe todas as pessoas que estão nos assistindo, Senhor Deus. Abençoe as famílias, Senhor, do nosso país, nosso estado, nossa cidade, Senhor. Que dê saúde a todos, que protejam eles dessa pandemia que aí está assolada, Senhor. Que essa pandemia não venha destruir as famílias, Senhor Deus. Porque é assim que eu te oro e que te agradeço. Amém. Nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguindo o caminho dos céus, e no seu bom conselho que vão renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será. Por Jesus salvação, com seu sangue nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar aos pedidos, dizer que de Deus hoje mesmo perdão podem ter, e buscar ao Senhor que digno será. Por Jesus salvação para sempre nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus, avançando a ciência e liberta serás. Por Jesus salvação graciosa nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e oração, até que volte o bom Senhor. Vamos estar lendo um texto que se encontra em Romanos 12, do 9 ao 21. A palavra do Senhor nos diz assim: que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Amei uns aos outros com o amor de irmão em Cristo
e se esforce para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhe com entusiasmo, não sejam preguiçosos, sirvam ao Senhor com o coração cheio de alegria. Aguente com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Peça que Deus abençoe quem os perseguem. Sim, peçam que abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que ninguém de vocês fiquem pensando que é sábio. Não peguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depende de vocês, façam todos o propósito para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que Deus dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei contas com ele, diz o Senhor. Mas faça como diz as Escrituras. Se o inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Amém?
Graça e paz, boa noite para todos. Vocês que estão em casa, Deus abençoe. Que o Senhor possa continuar sendo com cada um de nós nesses dias tão ruins. Eu queria desejar a todas as famílias que o Senhor continue abençoando. Esse mês é tido como o mês da família. Já tivemos dia 15 foi o dia da família. Esse mês de maio é todo voltado para os lares. Infelizmente nós não temos podido nos reunir como igreja para termos essa celebração com as famílias ou com a família de Deus, mas isso não tira de nós o desejo de que Deus continue abençoando os lares. Eu queria terminar a mensagem que eu comecei há 15 dias atrás. Nós paramos domingo para pregar sobre o Dia das Mães, e aí eu termino hoje essas mensagens no livro de 2 Timóteo. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 4, do 1 ao 18. A gente vai ler esse texto, vamos fazer uma retrospectiva do que já foi feito, dito e falado, e aí a gente conclui hoje com alguns pontos. 2 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 18, eu queria lhe convidar, você que está em casa, a abrir a sua Bíblia, para junto conosco nós fazermos essa leitura. Eu queria também que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar olhando alguns versículos desse capítulo, desse texto que vai ser lido, e aí eu queria lhe convidar para acompanhar a leitura. 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 18. Nós vamos fazer essa leitura e logo em seguida a gente vai refletir um pouquinho mais sobre essa caminhada do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo suportou tudo que suportou. 1 Timóteo 4, do 1 ao 18 diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, isto, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregar-se-ão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Damásia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tiquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muito males, mas o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, ante todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos aprender nessa noite mais um pouco com o apóstolo Paulo, com suas experiências, saber como ele continuou firme, mesmo diante de todas as lutas que enfrentou. Nós também queremos continuar, Senhor, firme nessa caminhada que o Senhor propôs para cada um de nós. Então nos ajuda, nos socorre,
Tu sabes a nossa pequenez, Tu sabes as nossas falhas. Então nos ajuda para a glória do Teu nome. Nos fortalece a cada dia, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele suportou tudo isso. Se você ler as cartas paulinas, você vai ver as experiências que o apóstolo Paulo teve. Experiências terríveis. E esse capítulo 4 de 2 Timóteo narra algumas dessas experiências que Paulo teve, né? De abandono, de pessoas que se opuseram, de pessoas que abandonaram Paulo, e também essa reconciliação que Paulo tem com Marcos. Então tudo isso Paulo suporta, tudo isso Paulo passa sem desistir, sem olhar para trás, sem deixar a caminhada a qual ele havia abraçado. Então por que Paulo suportou tudo isso? Paulo suportou tudo isso porque ele tinha certeza do chamado. Ele sabia que Deus o havia chamado, o havia convocado. Paulo sabia que Deus havia mudado a sua vida. Paulo teve uma experiência pessoal diferenciada com Deus. E não seriam essas instabilidades da vida que ia tirar Paulo do seu chamamento. Ele sabia que Deus o havia convocado. E esse Deus que convoca, esse Deus que chama, é o Deus que não abandona, é o Deus que não deixa, é o Deus que não larga, é o Deus que continua com aqueles os quais ele chama. E Paulo tinha essa convicção. Paulo sabia que os momentos difíceis não era suficiente para tirá-lo desse caminho, para tirá-lo dessa caminhada, porque ele sabia que Deus o havia chamado. Essa era a convicção do apóstolo. Deus me chamou, Deus me convocou. Foi Ele, não foi uma decisão minha, foi uma escolha dele. Foi o Senhor que me convocou para isso. E isso movia o coração de Paulo a suportar tudo que ele suportou, por causa desse chamamento. Ele sabia quem o tinha chamado. Por que Paulo suportou tudo que suportou? Porque Paulo sabia que Deus o havia salvado antes da fundação do mundo. Antes que Deus criasse todas as coisas, ele já tinha uma relação de amor, ele já tinha uma relação de chamamento, ele já tinha elaborado um plano eterno para Paulo e para todos aqueles que creem nele. Então Paulo tinha certeza que Deus o havia chamado desde muito tempo, que Deus o havia salvado desde muito tempo. E essa verdade movia o coração de Paulo. Paulo sabia que Deus já havia salvo a sua vida, que havia o escolhido para uma missão específica desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já havia chamado Paulo. Antes que Deus criasse qualquer coisa, antes que ele fizesse os luminares, antes que ele fizesse a divisão da água da terra, Deus já havia chamado Paulo. E Paulo sabia disso. Paulo mesmo disse: eu sei em quem tenho crido. Eu sei esse chamamento. Eu sei quem me salvou. Eu sei que esse Deus habita em mim. E era isso que movia o coração de Paulo, porque Paulo sabia que Deus havia o salvado. O que levou o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, suportar tudo que suportou? Porque Paulo tinha um espírito excelente. O Espírito Santo habitava em Paulo. Um espírito de amor, de poder, de equilíbrio. Era o Espírito Santo que sustentava a vida de Paulo nas lutas que Paulo enfrentara. Era o Espírito Santo que estava com ele nos momentos mais complicados da sua vida. E Paulo tinha essa convicção. Paulo tinha certeza que não eram os dramas da vida que ia tirá-lo do caminho. Paulo sabia que a falência, a traição, os momentos difíceis da vida dele não ia derrubá-lo, porque ele sabia que o Espírito Santo estava com ele. Se nós fizermos e formos sinceros, uma retrospectiva da vida, se nós olharmos para trás, nós vamos ver que com certeza o Espírito Santo é que nos sustenta, é que nos alimenta, é que nos dá suporte, é que nos sustenta.
Talvez nós tenhamos as mesmas experiências que o apóstolo Paulo teve, de perda, de dor, de traição, momentos ruins, de fome, de nudez. Mas se nós formos sinceros, nós vamos ver que esse Espírito Santo de poder que habita em nós é que nos sustenta, é que nos deixa de pé, é que nos ergue, é que nos faz seguir a caminhada, é que nos ajuda todos os dias. E Paulo sabia disso. Ele sabia que o Espírito Santo que habitava nele é quem o sustentava. Por isso que o apóstolo Paulo suportou tudo isso, as traições, os abandonos, os momentos ruins, porque Paulo sabia que o Espírito Santo habitava dentro dele. O que levou o apóstolo Paulo a suportar tudo que suportou é que o apóstolo Paulo tinha convicção de salvação. A salvação para Paulo não era um sentimento, não era uma emoção. Paulo não acordava um dia salvo e o outro dia achando que não era salvo. Paulo tinha convicção de que era salvo. Foi ele mesmo quem disse em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo sabia disso. Paulo sabia que ele era salvo. Paulo sabia que Cristo tinha morrido por ele. Paulo sabia que ele tinha pago um preço. E essa certeza, essa convicção, moveu o coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não tinha a salvação como um sentimento. Não era quando tudo ia dar certo que Paulo estava salvo. Não era quando tudo estava bem que Paulo estava salvo. Não. Independente das circunstâncias da vida, nós somos salvos. Nós não estamos salvos, nós somos salvos. Cristo nos salvou, independente das circunstâncias da vida, independente dos momentos difíceis, independente das tristezas ou das alegrias, das perdas ou dos ganhos, independente de qualquer coisa, nós somos salvos. E era isso que moveu o apóstolo Paulo a suportar tudo que suportou, porque ele tinha a convicção de que estava salvo. Às vezes a gente acha que salvação é um sentimento. Hoje eu estou alegre, acordei saltitante, hoje parece que eu estou salvo. Alguns dias depois eu acordo triste para baixo, aí eu acho que eu não estou salvo. Salvação não é uma emoção, salvação não é um sentimento, salvação não é arrepios, salvação é a convicção do coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, salvação não é algo que eu sinta ou não sinta. Não é algo que eu me alegre ou não me alegre. Não é algo que vem quando tudo está bem e que vai embora quando tudo vai mal. E Paulo sabia disso. E isso movia o coração de Paulo, porque ele tinha convicção que ele era salvo. O que movia o coração de Paulo, suportar tudo que suportou, porque Paulo tinha convicção das marcas dos últimos dias. Paulo vai dizer uma lista de situações. Se você ler 2 Timóteo 3, de 1 a 5, você vai ver ali a lista de homens, como serão, ou como eram nos dias de Paulo, terríveis. Paulo vai dizer para Timóteo: olha, se afasta desse tipo de pessoas, não comunga, não anda com eles. Ele vai dizer isso no texto que nós lemos. Ele vai dizer a situação em que as pessoas iam se encontrar. E eu diria que esse tempo já chegou, e chegou com força. Está muito pior do que nos dias do apóstolo Paulo. Veja aí 2 Timóteo 4, do 3 ao 5. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Gente, é isso que está acontecendo hoje. As pessoas se deixam levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino, por qualquer coisa nova. As pessoas parecem, como diz o apóstolo Paulo, com o ouvido coçando, querendo ouvir coisas novas. Por isso que correm atrás do que está imposto. Versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-os a fábulas. Tu, porém, se sobe em todas as coisas, suporta as aflições,
faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É o que está acontecendo hoje. Hoje é uma inversão de valores. Hoje a mentira vale mais do que a verdade. Vale mais o que os homens dizem do que o que a palavra de Deus diz. Vale mais o que o filósofo falou do que o que Cristo disse. Essa inversão de valores é muito presente hoje nos nossos dias. Nós vivemos uma geração que a cada dia estão atrás de coisas novas, não importa onde vão levá-las, não importa o que vai acontecer, porque elas andam com o ouvido coçando. E aí quer coisa nova, coisa diferente. É o que eu costumo dizer, não é o que é certo, é o que dá certo. Encheu, povoou, ok, dá certo. Paulo naqueles dias ele tinha noção do que estava acontecendo. Ele sabia que muitas das aflições do seu ministério era resultado da maldade do coração humano. Era resultado do coração do homem longe de Deus. Por isso que Paulo diz que esse tipo de gente não suportam a sã doutrina. A verdade de Deus mexe, perturba, inquieta essas pessoas. Naqueles dias de Paulo já tinha gente assim. E hoje, com certeza, muito mais. Hoje, com certeza, o coração está mais endurecido. O coração está mais distante. O que levou o apóstolo Paulo a suportar tudo que suportou? Paulo não tinha uma visão romântica da vida cristã. Ele não tinha uma visão amorosa da vida cristã. Ele vai dizer para Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Olha, Timóteo, eu estou preso. Estou preso não porque matei, porque fiz algo errado. Eu estou preso por causa do Evangelho. Então participa do meu sofrimento. Porque às vezes as pessoas entram na igreja, elas acham que entrou no mar de rosa. Ela pensa que está numa aventura maravilhosa de férias. Não. A vida cristã não é fácil. A vida cristã é um desafio. A vida cristã é cheia de lutas, de dificuldades. Jesus disse assim: o reino de Deus é tomado por esforços, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Por isso que Paulo vai chamar Timóteo, vai dizer: olha, Timóteo, a caminhada é essa. Não é coisa boa, não é coisa fácil. Talvez o que sobe para a gente é prisão, perseguição e até morte. E aí, para isso, Paulo vai usar 3 figuras de linguagem. Ele vai dizer que a vida cristã é como um soldado em batalha. Nós sabemos que o soldado em batalha, ele não se envolve com outra coisa. Ele precisa estar atento, ele precisa estar envolvido. E nós sabemos que quem está na linha de frente de uma batalha não tem cafezinho quente, não tem sopinha quente, não tem carinho de mamãe na cabeça, não tem açúcar na espeta. É estar na linha de frente, é estar preparado, se possível for, até para morrer. E nós, como bons soldados de Cristo, nós precisamos entender isso. Nós somos soldados. Deus nos chamou para estar na linha de frente do seu evangelho. Paulo também vai usar a figura e vai dizer que a vida cristã é como um atleta em uma maratona. Nós sabemos o esforço, a dedicação, a entrega que um atleta precisa ter. Ninguém se torna um grande atleta por acaso. Não é porque o camarada é muito bom, tem um preparo muito físico, que ele vai ser um grande atleta. Não necessariamente. Se ele não se dedicar aos treinamentos, se ele não se alimentar bem, se ele não cumprir ali as normas, né, se ele não tiver noite de sono boa, ele não estará se qualificando para ser um bom atleta. Na vida cristã também, nós somos atletas. Nós precisamos estar bem preparados espiritualmente. E o maior preparo que nós precisamos ter é o preparo da palavra de Deus. Mas Paulo também vai dizer que a caminhada cristã é como um lavrador.
Nós sabemos o esforço, o trabalho árduo que enfrenta um lavrador. Primeiramente, ele pega uma terra às vezes dura, só quente, e aí tem que apelar para que o ano seja de chuva, que não bata nenhuma praga na lavoura, porque senão acaba tudo. O agricultor é alguém que vive de esperança. Ele planta e não sabe se vai nascer. Ele planta, mas não sabe se vai colher. A vida cristã também é assim. A vida cristã é árdua. É como plantar alguma coisa. Não é fácil. É complicado. Mas a vida cristã, ela precisa ser cheia de esperança. O que moveu o apóstolo Paulo a suportar tudo que suportou? Porque ele recebeu a força e o sustento que veio da parte do Senhor. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículos 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me livrará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo sabia que essa força que ele tinha para suportar tudo o que suportou vinha de Deus. O Deus que nos conduz em triunfo. E às vezes Deus permite isso, essas lutas nas nossas vidas, para que nós venhamos a entender que o poder não está em nós, que a força não está em nós. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus vai dizer para aquele povo: fui eu que tirei vocês com o braço forte, fui eu que acompanhei vocês na jornada, fui eu que conduzi vocês em triunfo. E Paulo sabia disso. As experiências do apóstolo Paulo vai dizer isso, que era Deus que estava com ele. Se você pegar 2 Coríntios, veja as experiências de Paulo, só tendo uma ação sobrenatural de Deus para suportar o que Paulo suportou. 2 Coríntios 11, 24 ao 28. Ele vai dizer assim, 2 Coríntios 11, do 24 ao 28, o apóstolo Paulo vai dizer assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei foragem no mar, em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores ao que pese sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo entendia que tudo isso que ele suportou era resultado da assistência de Deus. Era Deus que sustentava o apóstolo Paulo. Era Deus que revestia o apóstolo Paulo. Porque se não fosse a força de Deus, Paulo não suportaria o que ele suportou. Por isso que ele vai dizer isso no versículo 17 de 2 Coríntios. O Senhor me revestiu, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Gente, nós estamos de pé na caminhada porque Deus nos sustenta. É Ele que nos ergue. É Ele que nos levanta quando nós caímos. É o Senhor que está conosco. Se não fosse isso, nenhum de nós é suficientemente poderoso para suportar as lutas da vida. Não somos. Às vezes são lutas pesadas. Às vezes são lutas complicadas. Às vezes são lutas que muitas vezes querem nos levar a desistir. Mas Deus é que nos sustenta. É Deus. E Paulo é invadido por uma alegria incalculável,
diante disso. Paulo agora não só olha para o passado, versículo 18, Paulo agora vai enxergar o futuro. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. Paulo não olha só o que aconteceu no passado, mas Paulo consegue vislumbrar o futuro. O Deus que tinha sustentado Paulo até aqui, ia sustentá-lo seguro até o reino celestial. Era isso que sustentava Paulo. Era isso que fazia Paulo caminhar. Era isso que fazia Paulo olhar para frente. Era a certeza de que Deus estava com ele. E aí eu queria trabalhar 5 pontos conclusivos. E aí eu paro por aqui. Eu sei que há muitos altos e baixos nas nossas jornadas. Se você comunga da mesma humanidade que eu comungo, se você comunga do mesmo choro ou dos mesmos risos, com certeza você vai ter que ter essas convicções no seu coração. Você precisa ter essa certeza no seu coração. Para continuarmos a caminhada, nós precisamos estar cercados dessa certeza. Primeira convicção que nós precisamos ter, que fomos chamados por Deus. Um Deus fiel. Um Deus que nos sustenta. Nós agora temos uma identidade. Nós saímos de um sistema de escravidão para um sistema de filho. Nós agora somos filhos, co-herdeiro com Cristo. Paulo vai dizer isso aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim, ó: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós precisamos ter essa convicção. Deus nos chamou. Nós não estamos aqui por um chamamento humano. Não estamos aqui por uma decisão terrena. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. E quando eu tenho essa convicção que Deus me chamou, eu caminho a caminhada. Nós precisamos ter outra convicção. Deus sempre nos conduz em triunfo nas adversidades. Deus sustenta-nos com suas mãos poderosas. Nós só estamos aqui de pé, caminhando, porque as lutas não conseguem nos derrubar. Elas até nos estremecem, ela até nos perturba, mas Deus nos conduz vitoriosamente. Deus nos conduz em todos os momentos da nossa vida, independente do que passamos ou venhamos a passar. Deus é quem nos conduz em triunfo. Ele segura com sua mão poderosa e nos conduz. Outra convicção que nós precisamos ter: o Espírito Santo habita em nós. E isso faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano. O Espírito Santo não está do nosso lado, ele está em nós. O Espírito Santo habita em nós. Por isso que nós somos igreja onde estivermos. Nós não somos igreja quando estamos num espaço específico, não. Nós somos igreja onde estivermos, porque o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios vai nos dizer isso. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Gente, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Por isso que nós somos levados aos ajustes. Nós somos levados ao arrependimento. Nós somos levados ao reconhecimento. Uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo e não tem esses sentimentos, tem alguma coisa errada. Outra convicção que nós precisamos ter: que Deus cumprirá plenamente a sua palavra. Ele cumprirá todas as suas
promessas. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para fazer tudo o que ele disse que faria. Deus não é o Deus que deixa as coisas pelo caminho, pela metade. E ele garante que nos levará salvos até o dia de Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa convicção. Deus vai cumprir a sua promessa. Se nós não confiarmos nas promessas de Deus, nós estamos perdidos. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, não cumprirá? Sim, cumprirá sim. E por fim, nós precisamos ter essa convicção. Nós nunca podemos esquecer que nós vivemos os últimos dias. E os últimos dias são maus. Nada de bom está nos esperando. Nós vivemos dias terríveis. Nós vivemos dias mal. Como disse Paulo, os dias são maus. Nós precisamos ter essa certeza, essa convicção que nós vivemos dias ruins. Então que Deus nos ajude. Que Deus faça nós entendermos, compreendermos que nós precisamos seguir a caminhada, porque o Senhor está conosco. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essas convicções que a Tua palavra coloca no nosso coração, que Teu Espírito coloca no nosso coração, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos conduz em triunfo, que o Senhor é o Deus que cumpre as promessas, que o Espírito Santo habita em nós e que nós vivemos dias ruins, dias terríveis, dias de pandemias, dias de guerras, dias de fome, dias de egoísmo. Os dias são maus. Então nos ajuda, Senhor, a continuar a caminhada. Diante de tudo isso, está reservado para nós, como crentes e como seres humanos. Então continua a sustentar com Tuas mãos poderosas, porque se não for assim, Deus, nós vamos cair. Então nos ajuda, nos fortalece a Tua igreja, Senhor. Nesses dias em que não temos podido nos reunir, não temos podido ter o nosso ajuntamento solene, ó Deus, renova a fé, renova a esperança, Senhor. Tira todo o esfriamento, tira toda a dúvida, que muitas vezes, ó Deus, nos faz afastar do Deus vivo, das Tuas verdades, Senhor. Então tem misericórdia de nós, fortalece o Teu povo, Senhor, anima a Tua igreja, ajuda-nos, socorre-nos, e eu sei que o Senhor tem feito isso, para a honra e a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Em um momento como esse que nós vivemos, em que muitas pessoas estão sofrendo, é um momento oportuno para que muitas pessoas possam se perguntar por que Deus, sendo tão bom, permite que o mal exista ou permite que muitas pessoas sofram. Mas quando nós chegamos perto de Deus e somos iluminados por Sua luz, nós percebemos que a pergunta ela se altera. Porque agora a pergunta não é mais porque Deus permite, mas sim porque Ele não nos julga como deveria antecipadamente. Mas Ele tarda a sua ira sobre nós e Ele derrama sobre nós graça e amor. Essa é a pergunta que todos aqueles que creem em Jesus Cristo começam a se fazer. Nós iremos cantar nesse momento um poema de alguém que percebeu o quão miserável ele é diante de Deus e que se pergunta como é que Deus pode amá-lo sendo ele tão miserável, tão pecador. Então cantemos. Como pode amar, desconhecer
estamos chegando ao término. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos assistiram. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. E a grande pergunta que temos que fazer diante dessa situação que está aí, diante de outras situações da vida, não é onde é que está Deus, e sim onde estamos nós diante de Deus. A filha de Billy Graham, uma vez ela foi questionada quando perguntaram para ela onde estava Deus e permitiu que aquelas 2 torres dos Estados Unidos pudessem ser atacadas pelos terroristas. E aí ela respondeu: Deus está no mesmo lugar que vocês viraram as costas para Ele. Ele está no mesmo lugar que vocês o abandonaram. Ele está no mesmo lugar que vocês proibiram a leitura da Bíblia nas escolas. Deus está no mesmo lugar. A pergunta é: como eu estou diante de Deus? Como eu estou diante de você? Então que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma semana de paz, semana de livramento diante desse vírus que está aí acometendo tantas pessoas, matando tantas pessoas. Que Deus continue a nos preservar. Quero só lembrar que quinta-feira estaremos novamente estudando a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e eu queria lhe convidar, lhe encorajar a ler essa carta. Se você ainda não leu, leia. Se você já leu, leia de novo, porque ela só tem aprendizado para as nossas vidas. Então nós vamos assim estar orando. Eu queria agradecer ao nosso irmão Tiago, que dirigiu, ao grupo de louvor, ao Eric, que estava aí no controle. Que Deus possa abençoá-los. E se Deus quiser, se Deus assim permitir, quinta-feira, estaremos novamente aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por mais um culto. Muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado pela existência. Muito obrigado pelo suprimento das necessidades. O nosso coração precisa se encher de gratidão, de reconhecimento que tudo que temos, que tudo que somos, é por causa da Tua graça, é por causa da Tua bondade. O Senhor é extravagante quando se trata em nos abençoar. Então enche o nosso coração de gratidão, Senhor. Enche o nosso coração de certezas de que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor tem nos dado o livramento que nós nem imaginamos, mas com certeza o Senhor tem nos dado. Continua a visitar os hospitais, Senhor. Vai tirando aqueles que estão no leito, entubados, meu Pai. Vai trazendo paz ao coração das famílias que choram, que se desesperam, Senhor, diante de tudo isso que aí está. Ó Deus, no nome de Jesus, nos dá uma semana de paz. Abençoa teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra. Renova a fé, renova a esperança, renova a convicção. Que quinta-feira nós possamos estar todos reunidos, nós aqui, vocês em casa, para aprendermos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, por essa noite. No nome de Jesus.